Queridas, eu confesso que esse vídeo vai ser um pouco comprido, porque eu tive que resumir tipo um capítulo de um livro, que é esse aqui, A Grande Esperança de Ellen White, e eu tive que resumir o que eu pude para passar para vocês. É sobre a origem do sofrimento, é sobre a origem do nosso grande inimigo, é a história do nosso inimigo, Lúcifer. Então, para que a gente, não sei se vocês já ouviram essa frase, mas quando a gente quer vencer um inimigo, a gente tem que estudá-lo e a gente tem que saber como ele pode nos atacar e como a gente pode se defender. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história de como tudo começou, para que a gente possa também usar o escudo da fé para que a gente possa se proteger. Antes da manifestação do mal nesse mundo, no princípio, segundo Colossenses 1:16, nele foram criadas todas as coisas, do céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos e soberanias, poder e autoridades. Tudo foi criado para ele e por ele. E como criaturas de Deus, ele nos formou para vivermos em harmonia. Ele não se agrada da submissão forçada. Então ele criou todos os anjos e todas as autoridades divinas que moravam no céu para que, com o livre arbítrio, com a consciência de querer ou não seguir a ele. Então ele concedeu o poder da escolha. Então ele não quer que ninguém louve e glorifique a ele por obrigação. Isso tem que ser por escolha nossa, por amor a ele, por respeito a ele, não por medo. Então, a nossa obediência tem que ser voluntária. Como sabemos, houve um anjo chamado Lúcifer que ele deturpou a nossa liberdade, essa nossa liberdade. Então, é por conta da ganância, da vaidade, que se achou nele a maldade, de acordo com Ezequiel 28, 12, 15, 17, ele queria ocupar o lugar do Altíssimo. Em Isaías 14, 13, 14 também diz que ele era o primeiro dos querubins guardiões. Abaixo de Deus, ele era a autoridade maior que tinha dentro de toda a humanidade celestial que morava no céu. Ele era o guardião modelo de perfeição, de beleza, só que ele não se sabe como surgiu essa cobiça dentro do coração dele, que ele começou a invejar o lugar que Jesus Cristo ocupava no céu. Eu também não sabia que Jesus, antes de vir na terra, ele já existia. Então, Deus, ele tem o seu filho, ele já vivia com ele no céu, e o anjo Lúcifer, ele invejou ele quis ocupar esse lugar de Jesus. Ele não se conteve com o lugar que ele ocupava no céu. Então ele se encheu de vaidade, se encheu de inveja. E começou o grande conflito. Ele começou a plantar nos anjos, no qual ele tinha autoridade sobre esses anjos, então ele tinha total influência sobre esses anjos no céu, e ele tentou plantar nas pessoas a dúvida se Deus era justo ou não, que ele era autoritário, que ele queria mandar em todo mundo, que as pessoas tinham que servir a ele se não servissem a ele. Começou a plantar a discórdia entre os anjos. Alguns começaram a ter esse tipo de pensamento junto com ele, outros não. Então, assim começou o grande conflito com o Criador. Deus, vendo tudo isso, ele ofereceu várias vezes para que ele se redimisse, para que ele voltasse para o seu cargo, mas ele não quis, porque a arrogância já tinha tomado conta dele, ele não reconheceu. Então Deus não teve outra alternativa a não ser, mediante aquela situação, ele poderia ter destruído ele naquele mesmo momento, mas
a partir do momento que ele destruísse a Lúcifer naquele momento, iria seguir a dúvida ainda se ele era autoritário, se ele não era 100% amor, porque ele sempre pregou que ele é o amor. Então, se ele destruísse uma pessoa só porque ele destruísse o anjo, porque ele estava desobedecendo a ele, ele estaria mostrando que ele é injusto, que as pessoas têm que servir a ele por medo e não por escolha. Então, ele teve que permitir que todos os planos de Satanás fossem mostrados para que todos os anjos conhecessem as consequências de se rebelar contra Deus. Então ele teve que permitir que ele continuasse com o seu plano de plantar a discórdia, porque senão ele seria acusado de ser injusto, autoritário e tirano. E as pessoas elas têm que reconhecer que todos nós temos consequências dos nossos atos. Se nós escolhemos mal, nós vamos colher coisas erradas lá na frente. Então, são as nossas ações que nos condenam. Então, ele teve que permitir que Satanás continuasse com os seus planos, os habitantes do céu despreparados para compreender as consequências do pecado, porque eles não conheciam esse tipo de situação. Eles não iriam perceber a justiça e a misericórdia, caso tivesse sido destruído de imediato. Então, eles iriam servir por medo e não por amor. Então, essa rebelião serve como testemunho para o resultado do pecado contra Deus. Em Apocalipse 12, 7 e 9, o grande rebelde e seus seguidores foram banidos do céu. Com essa liberdade no pecado, ele usa as pessoas, porque nós viemos ao mundo já com a presença do pecado em nós. E como ele não pode atingir diretamente a Deus, não existe uma forma pior do que você afetar um pai e uma mãe, você faça mal a um filho. Quem é mãe, quem é pai sabe que quiser fazer mal para você, faça mal ao seu filho. Então, como ele não pode atingir diretamente a Deus, ele atinge os seus filhos, fazendo com que a gente peque, com que a gente transgrida a lei dele. A partir do momento que nós fazemos isso, nós nos afastamos dele e nós o desagradamos e nós entristecemos a Deus com as nossas escolhas. Então, ele disse que a raça humana, ela não teria como não pecar, que a raça humana ela estava fadada à morte, porque a partir do momento que Eva comeu aquele fruto, a gente conhece o bem e o mal, e certamente a gente vai morrer para essa vida. Então, Jesus, ele veio com o propósito de ser o Cordeiro, de derramar o sangue por nós, e com as suas atitudes aqui na Terra, ele mostrou que o ser humano ele pode sim ser capaz de não ceder às tentações. Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber água, sendo tentado pelo inimigo. E ele não cedeu nenhuma vez. Então foi a partir daí que Satanás sempre quis ocupar o lugar de Jesus e sempre quis destruí-lo. Então, como ele não conseguiu destruir ele dessa forma, ele usou as pessoas para destruírem a Jesus. E foi naquela cruz, quando ele foi morto, quando ele foi crucificado, que ele disse a frase "está consumado", é quando ele mostra que foi naquela cruz que ele pegou os nossos pecados, que ele nos reconciliou com Deus e que ele mostrou que o humano é capaz, sim, de fazer boas escolhas, de fazer escolhas certas na vida e de seguir e de amar a Deus sobre qualquer coisa que seja oferecido. Então foi ali naquela cruz que Deus mostrou. A morte de Cristo veio mostrar que a justiça e a misericórdia são fundamentos do governo de Deus e que não existe motivo para o pecado e que as criaturas provadas nunca mais se desviarão da fidelidade em Deus. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, que você segue a Jesus, que você se assemelha
ao caráter dele. Você se afasta da presença do pecado e você não permite que o inimigo lhe destrua, porque é isso que ele quer. Ele já sabe que ele vai ser destruído, então ele não quer ir sozinho. Ele quer levar a maior quantidade de pessoas que ele puder levar. Então, não queira ir junto com ele. Isso é uma decisão sua. Ela é exclusivamente sua. Não permita que ele entre na sua vida e que ele destrua o que Jesus prometeu a você naquela cruz. Não permita que o inimigo tire de você a salvação. Não permita. Então, quando tentamos justificar o pecado, estamos querendo desculpá-lo. E eu quero que vocês saibam que o pecado não tem desculpa. As nossas escolhas são fundamentais para o que a gente vai colher lá na frente. Antes de você pecar, você olhe direitinho, porque depois você não vai poder botar a culpa em ninguém, porque a culpa foi sua. Você pecou porque você quis, foi você que escolheu. Então, não deixe que o inimigo lhe derrote. Você agora conhece como ele age, você conhece o caráter dele e que o Espírito Santo entre na sua vida, lhe renove como pessoa e que você sirva para o bem e para Deus. Beijos.